Ela estava ali, de vestidinho verde, cabelo arrumado. Ninguém daria atenção para uma criança pequenininha, até que ela puxou a manga do empresário e sussurrou: "Não entre no carro. Eles vão te sequestrar." Como ela sabia? E quem era essa menina? May estava parada na calçada larga do complexo empresarial, observando o movimento frenético de executivos entrando e saindo do prédio de vidro espelhado. O vestidinho verde que usava estava limpo, bem cuidado, igual ao lacinho que prendia parte do cabelo castanho. Ninguém imaginaria que aquela menininha educada estava ali sozinha, sem ninguém esperando por ela em casa. Ela vinha todos os dias para aquele lugar. Não porque gostava, mas porque era perto do pequeno apartamento onde morava com a avó antes de tudo desabar. Agora o apartamento tinha outros moradores, e May ficava perambulando pelas redondezas, tentando se manter próxima das últimas lembranças boas que tinha. A avó Lynn havia ensinado tantas coisas. Ensinou a sempre andar arrumada, mesmo quando as coisas estavam ruins. Ensinou que educação e respeito abriam portas. E ensinou mandarim, a língua que ela trouxera da China décadas atrás e nunca abandonara completamente, mesmo morando no Brasil a vida inteira. May balançava as perninhas sentada no banquinho de concreto próximo à entrada principal quando viu o carro preto parar. Era um daqueles carros enormes, reluzentes, que custam mais do que a maioria das pessoas ganha em anos de trabalho. Um homem alto, de terno impecável e maleta de couro, desceu do banco de trás. Cabelos grisalhos nas têmporas, postura ereta, expressão séria de quem carrega responsabilidades pesadas nos ombros. Daniel Cardoso era conhecido. May já tinha visto o rosto dele em revistas que as pessoas liam na sala de espera do hospital onde levava a avó para consultas. Empresário importante, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. O tipo de pessoa que nunca olharia duas vezes para uma criança sentada sozinha na calçada. Mas o que chamou a atenção de May não foi Daniel. Foram os dois homens de uniforme que se aproximaram dele assim que saiu do carro. Uniformes azul escuros perfeitos, distintivos reluzentes, postura militar. Pareciam seguranças comuns, daqueles que ficam na porta de prédios importantes. Mas tinha algo errado. May conhecia os seguranças daquele prédio. Vinha ali todos os dias fazia semanas. Conhecia o seu Rogério, que sempre acenava para ela. Conhecia o Carlos, que às vezes comprava um salgado e dividia com ela. Aqueles dois homens eram novos. Nunca tinha visto eles antes. E então eles começaram a falar. "Tudo pronto", disse um deles em mandarim, olhando discretamente ao redor. A voz era baixa, quase um sussurro, mas May estava perto o suficiente para escutar cada palavra. "Quando ele entrar no carro, bloqueamos a rua." O outro concordou com a cabeça, mantendo o sorriso profissional no rosto enquanto cumprimentava Daniel. "O motorista já sabe o trajeto alternativo. 15 minutos e ninguém vai achar ele." May sentiu o coração disparar no peito. Ela entendia perfeitamente o que estavam dizendo. Cada palavra em mandarim fazia sentido absoluto na cabeça dela, porque a avó Lynn havia passado anos conversando naquela língua dentro de casa, ensinando provérbios, contando histórias antigas, mantendo viva a cultura que trouxera de tão longe. Os homens achavam que estavam seguros. Achavam que podiam planejar um sequestro ali, na frente de todo mundo, porque falavam numa língua que ninguém ao redor compreendia. Mas não contavam com uma menininha de vestido verde que sabia exatamente o que tramavam. Daniel começou a caminhar em direção ao prédio, cumprimentando os falsos seguranças com um aceno educado de cabeça. Eles o escoltaram, um de cada lado, profissionais e discretos. Tudo parecia absolutamente normal. Mais um dia comum na vida de um empresário importante. May se levantou do banco num impulso. As pernas tremiam, o coração batia tão forte que doía no peito. Ela não conhecia aquele homem. Nunca tinha falado com ele. Mas a avó sempre dizia que existe algo maior que o medo. Algo que nos faz agir mesmo quando tudo dentro da gente grita para ficar quieto. Ela chamava isso de humanidade. "Moço!" May chamou, a voz fina cortando o burburinho da calçada movimentada. Daniel não ouviu. Ou se ouviu, não deu importância. Executivos importantes não param para crianças aleatórias na rua. Tem agenda, reuniões, negócios de milhões esperando. "Moço, por favor!" May insistiu andando mais rápido, tentando alcançá-lo antes que entrasse no prédio.
Um dos falsos seguranças olhou para ela com irritação mal disfarçada. Criança, sai da frente. Não tá vendo que o senhor está ocupado? Mas May não desistiu. Ela acelerou o passo e conseguiu se colocar na frente de Daniel, bloqueando o caminho dele. Os olhos dela, enormes e assustados, fitaram direto os olhos dele. Moço, o senhor não pode entrar naquele carro, ela disse rapidamente, a voz tremendo, mas determinada. Daniel parou finalmente, sobrancelhas franzidas. Olhou para a menina com uma mistura de surpresa e impaciência. Como é? Os seguranças se aproximaram, tentando afastar May gentilmente. Senhor Cardoso, desculpe o incômodo. Vamos resolver isso. Não! May se esquivou das mãos deles e segurou a manga do terno de Daniel com força. O senhor precisa me ouvir. Eles vão te sequestrar. A palavra caiu como uma bomba no meio da calçada movimentada. Daniel ficou completamente imóvel, processando o que acabara de ouvir. Os dois homens de uniforme trocaram olhares rápidos, a máscara de profissionalismo escorregando por uma fração de segundo. Senhor, a menina claramente está confusa, disse um deles, a voz ainda controlada, mas com uma nota de urgência. Vamos chamar alguém para cuidar dela enquanto o senhor vai para sua reunião. Mas Daniel não se moveu. Havia algo nos olhos daquela criança. Terror genuíno, desespero real. Não era birra, não era fantasia infantil. Era medo puro de alguém que sabia de algo terrível. Como você sabe disso? Daniel perguntou, agachando-se para ficar na altura de May, ignorando completamente os seguranças. Eu ouvi eles falando. May respondeu rápido, as palavras saindo atropeladas. Eles falaram em chinês. Acharam que ninguém ia entender, mas eu entendi tudo. Eles disseram que quando o senhor entrar no carro vão bloquear a rua e te levar para outro lugar e ninguém vai achar o senhor. O silêncio que se seguiu foi denso. Daniel olhou lentamente para os dois homens e viu algo que gelou seu sangue. Não era mais a postura relaxada de seguranças comuns. Era tensão. Era o olhar de quem acabara de ter um plano perfeito desmoronar nas mãos. Um deles levou a mão devagar em direção ao cinto, onde provavelmente escondia algo perigoso. Mas Daniel era rápido. Ele se levantou num movimento brusco, puxando May para trás do próprio corpo, e gritou alto o suficiente para que todo mundo na calçada ouvisse. Seguranças! Seguranças de verdade! O prédio inteiro entrou em alerta. Seguranças legítimos começaram a sair correndo pela porta principal. Pessoas pararam para ver o que estava acontecendo. Os dois homens perceberam que tinham perdido a vantagem e tentaram correr, mas já era tarde demais. Em questão de segundos estavam cercados, imobilizados, algemados. Daniel segurava May contra o peito, protegendo ela com o próprio corpo, o coração disparado não pelo medo do que quase acontecera com ele, mas pela coragem absurda daquela menininha que arriscara tudo para salvar um estranho. Quando finalmente tudo se acalmou, quando a polícia chegou e levou os criminosos, quando os verdadeiros seguranças garantiram que estava tudo sob controle, Daniel olhou para May e viu lágrimas escorrendo pelo rostinho dela. Você salvou minha vida, ele disse, a voz embargada. Como você se chama? May, ela respondeu baixinho. Meu nome é May. May, Daniel repetiu, sentindo o nome estranho mas bonito na língua. Cadê seus pais, May? Eles precisam saber o que aconteceu. O silêncio da menina disse tudo. Daniel sentiu o coração apertar de uma forma que não sentia fazia anos. Daniel não saiu daquele lugar sem antes garantir que May estivesse segura. Enquanto os investigadores interrogavam os criminosos e recolhiam provas, ele manteve a menina ao lado, sentada numa cadeira confortável dentro do prédio, com um copo de suco e um lanche que ela comia devagar, ainda tremendo do susto. Os detetives queriam falar com ela. Precisavam entender como uma criança pequena conseguiu desbaratar um plano tão elaborado. May repetiu a história com voz baixa, explicando que entendia mandarim porque a avó era chinesa e sempre conversava naquela língua em casa. E onde está sua avó agora? Perguntou a delegada responsável pelo caso, uma mulher de olhar firme, mas gentil. May abaixou a cabeça. Ela partiu faz algum tempo. A palavra partiu carregava um peso que todos na sala compreenderam imediatamente. Ninguém pressionou a menina para dar mais detalhes. Bastava olhar para ela, para o jeito que apertava as próprias mãos no colo,
para saber que tinha uma história dolorosa ali. Tem mais alguém cuidando de você? A delegada insistiu suavemente. May balançou a cabeça. Não tinha ninguém. Nenhum tio, nenhum primo, nenhum vizinho responsável. Apenas ela mesma, tentando se virar sozinha num mundo que não foi feito para crianças desacompanhadas. Daniel observava tudo daquilo com o coração apertado. Ele tinha acabado de escapar de um sequestro orquestrado por uma quadrilha internacional sofisticada. Mas a única coisa em que conseguia pensar era naquela menininha corajosa que não tinha ninguém no mundo. A investigação revelou detalhes impressionantes. Os falsos seguranças faziam parte de uma organização criminosa que atuava em 5 países, especializada em sequestros de executivos ricos. Eles estudavam as vítimas durante semanas, infiltravam pessoas nos lugares certos, esperavam o momento perfeito. Tudo calculado com precisão milimétrica. E teria funcionado perfeitamente se não fosse por May. Senhor Cardoso, o senhor teve muita sorte, disse o investigador principal, um homem de meia idade com expressão cansada de quem já viu muito. Essa organização já sequestrou 7 empresários nos últimos 2 anos. 3 deles nunca foram encontrados. Daniel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Olhou para May, que estava sentada quietinha, balançando as perninhas que não alcançavam o chão, e percebeu que devia a vida a uma criança que nem conhecia fazia algumas horas. Quando a delegada chamou a assistência social para decidir o que fazer com May, Daniel interveio imediatamente. Ela pode ficar comigo temporariamente, ele disse antes mesmo de pensar direito no que estava falando. Até resolverem a situação dela. A assistente social olhou para ele com surpresa. Senhor Cardoso, é muito generoso da sua parte, mas existem procedimentos. A menina precisa ir para um abrigo adequado enquanto verificamos se há parentes ou responsáveis legais. Abrigo? Daniel repetiu, sentindo uma revolta inexplicável crescer no peito. Ela acabou de salvar minha vida. Não vou deixar que seja jogada num lugar desconhecido, assustada e sozinha. A discussão se estendeu por horas. Havia protocolos, regras, burocracia interminável. Mas Daniel não era um empresário poderoso por acaso. Ele sabia como negociar, como pressionar nos pontos certos, como fazer as coisas acontecerem quando realmente importavam. No fim das contas, conseguiram um acordo temporário. May ficaria sob supervisão de Daniel, enquanto a assistência social investigava a situação familiar dela e buscava alternativas. Seria uma custódia provisória, com visitas regulares de assistentes sociais, para garantir que estava tudo correndo bem. Quando Daniel finalmente saiu daquele prédio, já estava anoitecendo. May caminhava ao lado dele, quietinha, sem entender direito o que estava acontecendo. Ele levou ela até o carro, um veículo diferente daquele que seria usado no sequestro, e abriu a porta de trás. Pode entrar, ele disse gentilmente. Vou te levar para um lugar seguro. May hesitou. Entrar em carros com estranhos era exatamente o tipo de coisa que a avó sempre alertara para nunca fazer. Mas tinha algo naquele homem, algo no jeito que olhava para ela, que não parecia perigoso. Parecia, na verdade, alguém que entendia o que era ter medo. Durante o trajeto até a casa de Daniel, May ficou olhando pela janela, observando a cidade iluminada passar rapidamente. Ela não sabia para onde estava indo. Não sabia o que ia acontecer com ela. Mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinha. May, Daniel disse, quebrando o silêncio. Você falou que sua avó te ensinou chinês. Ela deve ter sido uma pessoa muito especial. Os olhos de May se encheram de lágrimas. Ela me ensinou tudo. Dizia que a língua era uma ponte entre 2 mundos e que eu nunca deveria esquecer de onde nossa família veio. Ela tinha razão, Daniel respondeu, a voz suave. E hoje essa ponte salvou uma vida. Salvou a minha vida. Quando chegaram na casa, May arregalou os olhos. Era uma mansão enorme, com jardins enormes e luzes acesas nas janelas. Parecia coisa de filme, daqueles que ela assistia na televisão da sala comunitária do prédio onde morava antes. Uma mulher estava esperando na porta. Alta, elegante, cabelos louros presos num coque. Quando Daniel saiu do carro com May, a mulher desceu os degraus rapidamente, a expressão confusa.
Daniel, o que está acontecendo? Você me mandou mensagem dizendo que teve um problema, mas não explicou direito. Daniel suspirou fundo. Helena, essa é May. May, essa é minha esposa, Helena. Helena olhou para a menina e algo em sua expressão mudou. Não era irritação ou confusão. Era reconhecimento. O reconhecimento doloroso de alguém que olha para uma criança sozinha e lembra de algo que perdeu. Oi, May, Helena disse, agachando-se para ficar na altura da menina, exatamente como Daniel tinha feito mais cedo. Prazer em conhecer você. May respondeu baixinho, ainda intimidada por aquele ambiente todo. Daniel colocou a mão no ombro da esposa e sussurrou. Precisamos conversar. É uma história longa. Dentro da casa, depois que May foi levada para um dos quartos de hóspedes para tomar banho e vestir roupas limpas que Helena improvisou, o casal finalmente conversou. Daniel contou tudo. O sequestro planejado, a coragem de May, a situação dela, a decisão de trazê-la para casa temporariamente. Helena escutou tudo em silêncio, os olhos marejados. Quando Daniel terminou, ela ficou calada por um tempo longo, processando. Ela não tem ninguém. Helena finalmente disse, a voz quebrando. Igual a nossa. Ela não terminou a frase. Não precisava. Daniel sabia exatamente no que ela estava pensando. Anos atrás, eles tinham perdido a filha pequena num acidente terrível. A dor dessa perda tinha criado uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Eles tinham tentado seguir em frente. Tinham construído carreiras, tinham enchido a vida de trabalho e compromissos, mas sempre havia um vazio. Eu sei, Daniel disse baixinho. Quando olhei para ela, quando vi ela sozinha, sem ninguém, não consegui simplesmente ir embora. Helena enxugou as lágrimas. O que vamos fazer? Não sei ainda, mas por enquanto, ela está segura aqui. E isso já é alguma coisa. Naquela noite, May dormiu numa cama macia pela primeira vez em muito tempo. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde morava com a avó. Tinha brinquedos que Helena tinha guardado de tanto tempo atrás, memórias dolorosas que nunca conseguira descartar completamente. May abraçou um ursinho de pelúcia e fechou os olhos. Não sabia o que o amanhã traria, mas pela primeira vez desde que perdera a avó, sentiu algo parecido com esperança. Os primeiros dias de May na casa dos Cardoso foram estranhos para todos. Ela acordava cedo, arrumava a cama com cuidado obsessivo, ficava quieta nos cantos, tentando ocupar o menor espaço possível. Era como se tivesse medo de incomodar, medo de que a qualquer momento alguém mudasse de ideia e ela tivesse que ir embora. Helena observava tudo aquilo com o coração apertado. Ela reconhecia aquele comportamento. Era o jeito de quem aprendeu cedo demais que o mundo não é lugar seguro, que tudo pode desaparecer de uma hora para outra. May, você não precisa arrumar seu quarto todos os dias, Helena disse gentilmente numa manhã, encontrando a menina dobrando lençóis com precisão militar. A vovó sempre dizia que organização é respeito. May respondeu concentrada na tarefa. Não quero dar trabalho. Helena se ajoelhou ao lado dela. Você não está dando trabalho. Está em casa. A palavra casa fez May parar. Ela olhou para Helena com aqueles olhos enormes, cheios de uma tristeza que criança nenhuma deveria carregar. Eu sei que é temporário, May disse baixinho. A moça da assistência falou que vão procurar parentes ou um lugar definitivo para mim. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas segurou firme. Não queria assustar a menina com emoções que ela mesma ainda não entendia completamente. Enquanto isso, Daniel estava lidando com as consequências do que tinha acontecido. A notícia do sequestro frustrado se espalhou rapidamente no meio empresarial. Jornais publicaram matérias sobre a quadrilha desmantelada. Alguns mencionavam uma testemunha não identificada que alertou as autoridades. Daniel fez questão de manter o nome de May fora da imprensa. Ela era criança, tinha passado por traumas suficientes. Não precisava virar manchete de jornal. Mas dentro da empresa dele, todos sabiam. Funcionários comentavam nos corredores. Alguns olhavam para Daniel com aquela mistura de alívio e choque de quem quase perdeu o chefe. Senhor Cardoso, a gente quase te perdeu, disse Patrícia, sua secretária de confiança, a voz embargada. Quando soubemos o que aconteceu, Daniel colocou a mão no ombro dela. Estou bem, Patrícia.
E estou aqui graças a uma menininha muito corajosa. Foi durante uma dessas conversas que surgiu uma ideia. Daniel estava no escritório revisando contratos quando percebeu algo óbvio que tinha passado despercebido. May não estava apenas sozinha. Ela era brilhante. Uma criança que aprende mandarim fluente só ouvindo a avó falar, que compreende conversas complexas, que tem coragem de agir em situações de perigo extremo. Isso não era comum. Isso era excepcional. Helena, Daniel disse naquela noite durante o jantar, os três sentados à mesa enorme da sala de jantar. Precisamos matricular May numa escola. May levantou os olhos do prato, surpresa. Ela não ia à escola fazia algum tempo. Depois que a avó ficou doente, faltava muito. Depois que ela partiu, simplesmente parou de ir. Escola? May repetiu incerta. Uma boa escola, Helena completou, entendendo imediatamente o que o marido estava pensando. Onde você possa aprender línguas, explorar esse dom que você tem. Mas eu não sei se vou ficar aqui tempo suficiente para isso, May disse, a voz pequena. Daniel e Helena trocaram olhares. Essa conversa precisava acontecer mais cedo ou mais tarde. May, queremos falar sobre isso com você, Daniel começou, escolhendo as palavras com cuidado. A assistente social está investigando se você tem parentes. Mas se não tiver, se não houver ninguém, nós gostaríamos de cuidar de você, de verdade, não só temporariamente. May ficou completamente imóvel. O garfo parou no ar, os olhos arregalados, o coração disparado no peito. Vocês querem ficar comigo? Ela sussurrou, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Queremos, Helena disse. E agora as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Se você quiser ficar conosco também. May não conseguiu segurar. Ela desabou em lágrimas ali mesmo, na mesa de jantar, soluçando como não soluçava desde o dia em que a avó partiu. Helena se levantou rapidamente e abraçou a menina, e Daniel envolveu as duas num abraço apertado. Eles ficaram assim por um tempo longo. 3 pessoas carregando dores diferentes, mas encontrando conforto umas nas outras. Dias depois, a assistente social veio fazer uma das visitas regulares. Ela conversou com May em particular, verificou as condições da casa, fez perguntas sobre como estava sendo a convivência. May está se adaptando bem, a assistente disse para Daniel e Helena depois. Mas preciso informar que apareceu um parente, um tio por parte de mãe que mora em outra cidade. O mundo de Daniel e Helena parou. May, que estava no andar de cima, não ouviu a conversa. Mas os 2 adultos sentiram o chão sumir debaixo dos pés. Um tio? Helena repetiu, a voz falhando. Sim, ele soube da situação de May e entrou em contato alegando que quer a guarda dela. É parente de sangue, o que legalmente tem prioridade. Daniel cerrou os punhos. E vocês investigaram esse homem? Sabem alguma coisa sobre ele? Estamos investigando, Sr. Cardoso, mas se ele for considerado apto, terá preferência no processo. Depois que a assistente foi embora, Helena desabou no sofá. Não podemos perder ela, Daniel. Não de novo. Daniel se ajoelhou na frente da esposa, segurando as mãos dela. Não vamos perder. Vou descobrir tudo sobre esse homem. E se houver qualquer coisa, qualquer razão para ele não ser adequado, vou usar todos os recursos que tenho para impedir isso. Naquela noite, Daniel contratou investigadores particulares. Ele precisava saber quem era esse tio, o que ele queria, por que tinha ficado ausente da vida de May até agora. Enquanto isso, May continuava sua rotina, sem saber da tempestade se formando ao redor da sua vida. Ela tinha começado a frequentar uma escola particular perto da casa, estava fazendo amigos, estava sorrindo mais. Uma tarde, ela chegou da escola animada. Helena! Daniel! Olha o que eu aprendi hoje! Ela se sentou ao piano da sala, um instrumento lindo que ficava ali mais como decoração, e começou a tocar uma melodia simples, mas tocada com tanto carinho que partiu o coração de quem escutava. A professora de música disse que eu tenho talento, May contou, orgulhosa. Disse que se eu praticar, posso ficar muito boa. Helena abraçou a menina por trás, apoiando o queixo na cabecinha dela. Você já é muito boa, querida, em tudo que faz. Mas nos olhos de Helena havia medo. Medo de que tudo aquilo fosse temporário. Medo de que a qualquer momento aparecesse alguém para levar May embora.
O homem que se apresentou como tio de May apareceu numa tarde cinzenta. Seu nome era Roberto, irmão mais novo da mãe de May, e ele chegou acompanhado de um advogado. Tinha a aparência descuidada de quem não se preocupa muito com primeiras impressões, e nos olhos havia algo que Daniel reconheceu imediatamente: interesse. Não o interesse genuíno de quem se preocupa com uma criança, mas o interesse calculista de quem enxerga oportunidade. Senhor Cardoso, Roberto disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Obrigado por cuidar da May enquanto eu não sabia da situação. Vim buscá-la. Daniel não apertou a mão. Onde você estava quando ela precisou? Quando a avó dela adoeceu? Quando ela ficou sozinha? Roberto recolheu a mão, a máscara de simpatia escorregando um pouco. Eu não sabia da situação. Minha irmã e eu éramos distantes. Mas agora que sei, quero fazer o que é certo. O que é certo seria ter aparecido antes, Helena disse, a voz gélida. Ela estava de pé ao lado de Daniel, os braços cruzados, postura defensiva. O advogado de Roberto interveio. Senhores Cardoso, entendo o apego emocional, mas legalmente o senhor Roberto tem preferência. Ele é parente consanguíneo. A menos que haja impedimento legal, a guarda será transferida para ele. Impedimento legal vai ter se eu descobrir qualquer coisa errada, Daniel respondeu, encarando Roberto diretamente. Contratei investigadores. Estão revirando cada pedaço da sua vida. Se houver algo, qualquer coisa que mostre que você não é adequado para cuidar de uma criança, vou usar até o último centavo que tenho para impedir essa guarda. Roberto riu, mas foi um riso nervoso. Não vai encontrar nada. Só quero cuidar da minha sobrinha. Então, por que nunca apareceu antes? Helena insistiu. Por que só agora, quando ela está estável, segura, começando a se recuperar? A resposta nunca veio, porque naquele momento, May desceu as escadas. Ela tinha ouvido vozes estranhas e ficou curiosa. Quando viu Roberto na sala, parou no meio do caminho, confusa. Oi, May, Roberto disse, tentando parecer caloroso. Você se lembra de mim? Sou irmão da sua mãe. May franziu a testa. Lembranças vagas flutuavam na cabeça dela. Tinha visto aquele homem algumas vezes quando era bem pequena, antes da mãe ir embora, antes de ficar só com a avó. Mas eram memórias nebulosas, sem emoção ligada a elas. Você sumiu, May disse simplesmente. A voz sem acusação, apenas constatação. Roberto pareceu desconfortável. Eu sei, e sinto muito. Mas agora estou aqui. Vim te buscar para morar comigo. O mundo de May desabou. Ela olhou para Daniel e Helena, os olhos enchendo de lágrimas. Eu preciso ir embora? Helena abriu a boca para responder, mas o advogado foi mais rápido. É o melhor para todos, May. Família cuida de família. Mas eles são minha família agora, May disse, a voz quebrando. Eles cuidam de mim. Eles me levam na escola. Eles fazem comida que eu gosto. Eles me abraçam quando eu tenho pesadelo. As palavras saíram num jorro desesperado, e cada uma delas era uma facada no coração de Roberto, que claramente não esperava por essa reação. May, eu sou seu tio de verdade, Roberto tentou argumentar. Tenho sangue da sua mãe. Isso significa algo. Sangue não significa nada se você nunca esteve aqui, May respondeu, e havia uma maturidade dolorosa naquelas palavras. A vovó sempre dizia que família não é quem nasceu com você, mas quem ficou quando ficou difícil. Daniel sentiu um aperto tão forte no peito que mal conseguia respirar. Ele se ajoelhou e abriu os braços. E May correu para ele, escondendo o rosto no ombro dele, soluçando. Ninguém vai te tirar daqui se você não quiser ir, Daniel sussurrou no ouvido dela. Eu prometo. Era uma promessa perigosa. Ele sabia que legalmente as coisas eram complicadas, mas olhando para aquela menina chorando nos braços dele, não conseguia pensar em mais nada além de protegê-la. Os dias seguintes foram uma batalha. Roberto entrou oficialmente com pedido de guarda. Daniel contratou os melhores advogados de família da cidade. Audiências foram marcadas. Documentos foram preenchidos. E no meio de tudo isso, May sofria. Ela tinha pesadelos constantes. Acordava no meio da noite chorando, chamando pela avó, apavorada com a ideia de ser arrancada da única estabilidade que tinha conhecido em muito tempo. Helena passava noites inteiras acordada com ela, contando histórias,
cantando canções de ninar que não cantava fazia anos. Daniel adiava reuniões importantes para estar presente, para mostrar para May que ela não estava sozinha. Os investigadores que Daniel contratou trabalhavam sem parar. E finalmente, depois de semanas de busca, encontraram algo. Roberto tinha histórico. Nada extremamente grave, mas coisas que pintavam um quadro preocupante. Problemas financeiros sérios, incluindo dívidas com agiotas. Um processo antigo de negligência, quando ele deveria ter cuidado de um parente idoso que acabou sendo internado em condições ruins. Amizades questionáveis com pessoas envolvidas em atividades ilícitas. Daniel levou tudo isso para os advogados. Isso é suficiente? É preocupante, a advogada principal respondeu. Uma mulher experiente chamada Doutora Fernanda. Mas não é definitivo. Ele pode argumentar que mudou, que está em situação melhor agora. Precisamos de algo mais concreto. O momento decisivo veio de forma inesperada. Um dos investigadores descobriu que Roberto tinha procurado saber sobre o patrimônio de May. Ele havia ido atrás de informações sobre seguros, sobre possíveis heranças deixadas pela mãe ou pela avó. Não havia herança nenhuma. Mas o fato de Roberto ter investigado isso antes mesmo de tentar contato com a menina mostrava claramente suas motivações. Ele acha que ela tem dinheiro, Daniel disse para Helena naquela noite, depois que May finalmente adormecera. Ou acha que pode usar ela para conseguir dinheiro. Quando descobrir que ela não tem nada, vai perder o interesse. E se não perder? Helena perguntou, a voz carregada de medo. Então vamos para o tribunal. E vamos mostrar para o juiz exatamente quem esse homem é. A audiência foi marcada para algumas semanas depois. Seria um momento decisivo. Um juiz ouviria os dois lados, analisaria as provas, conversaria com May e tomaria uma decisão que mudaria a vida de todos ali. May estava apavorada. Na noite anterior à audiência, ela não conseguiu comer nada no jantar. Ficou sentada na cama, abraçada no ursinho de pelúcia, olhando para o quarto que tinha se tornado o dela. E se o juiz decidir que eu tenho que ir? Ela perguntou quando Helena veio dar boa noite. Helena se sentou na cama e abraçou a menina. Então vamos continuar lutando. Vamos apelar, vamos fazer tudo o que for possível. Você não está sozinha, May. Nunca mais vai estar sozinha. Eu tenho medo, May confessou, a voz abafada contra o ombro de Helena. Eu também tenho, Helena admitiu. Mas sabe o que é mais forte que o medo? Amor. E eu te amo, May. Daniel te ama. E esse amor vai nos dar força para atravessar isso. Na manhã da audiência, os três se arrumaram em silêncio. Daniel vestiu o melhor terno. Helena um conjunto elegante, mas discreto. E May colocou o vestidinho verde, o mesmo que usava no dia que conheceu Daniel. Parecia apropriado de alguma forma. No tribunal, a tensão era palpável. Roberto estava lá com seu advogado, tentando parecer confiante, mas claramente nervoso. Daniel e Helena sentaram do outro lado com Doutora Fernanda e a equipe legal. E May ficou no meio, pequenina demais para aquela sala enorme, para aquelas decisões de adulto que iam definir toda a vida dela. O juiz entrou e todos se levantaram. Era um homem mais velho, de expressão séria, que carregava décadas de experiência em casos de família. Bom dia a todos. Estamos aqui para decidir sobre a guarda da menor May. Vamos ouvir os dois lados, analisar as evidências e tomar a decisão que for melhor para a criança. Porque, no fim das contas, é disso que se trata. Do melhor interesse de May. E assim começou a audiência que decidiria tudo. A sala do tribunal estava gelada, mas May sentia suor escorrendo pelas costas. Ela estava sentada numa cadeira grande demais para o tamanho dela, os pés balançando sem tocar o chão, as mãos apertadas no colo. Daniel estava de um lado, Helena do outro, e ela podia sentir a tensão irradiando dos dois como ondas de calor. Do outro lado da sala, Roberto conversava baixinho com o advogado dele, ocasionalmente lançando olhares na direção de May. Olhares que tentavam parecer carinhosos, mas não conseguiam esconder o cálculo por trás. O juiz bateu o martelo, chamando a atenção de todos. Vamos começar. Senhor Roberto, o senhor é quem está reivindicando a guarda da menor. Gostaria de explicar suas motivações? Roberto se levantou, ajeitando o paletó barato que claramente tinha comprado para a ocasião. Excelência, May é minha sobrinha, filha da minha irmã.
Quando soube que ela estava sozinha, fiquei desesperado. Família tem que cuidar de família, né? É o certo a se fazer. Ele falava com aquele jeito informal que tentava parecer honesto, mas cada palavra soava falsa para quem estava realmente prestando atenção. E por que o senhor não apareceu antes? O juiz perguntou, folheando alguns papéis na frente dele. Segundo os relatórios, a avó da criança faleceu faz algum tempo. A menina ficou sozinha por semanas antes de ser acolhida pelos Cardoso. Roberto hesitou, apenas uma fração de segundo, mas foi suficiente. Eu não sabia, Excelência. Minha irmã e eu éramos distantes. Não tínhamos contato frequente. Quando soube da situação, vim imediatamente. Imediatamente? Doutora Fernanda, a advogada de Daniel e Helena, se levantou. Excelência, posso apresentar evidências que contradizem essa afirmação? O juiz acenou com a cabeça. Doutora. Fernanda abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. Roberto Silva sabia da situação da sobrinha semanas antes de entrar em contato com a assistência social. Temos comprovantes de que ele investigou possíveis heranças e seguros em nome de May antes mesmo de tentar vê-la. Um murmúrio percorreu a sala. Roberto ficou vermelho, a mandíbula travada. Isso não prova nada. Eu só queria saber se ela estava bem financeiramente. O senhor queria saber se ela tinha dinheiro. Doutora Fernanda corrigiu friamente. E quando descobriu que não havia herança significativa, ainda assim seguiu com o pedido de guarda. Por quê? O advogado de Roberto interveio rapidamente. Excelência, meu cliente não precisa justificar seu amor pela sobrinha. O fato é que ele é parente consanguíneo e a lei prioriza laços familiares. A lei prioriza o melhor interesse da criança, o juiz corrigiu, a voz firme. E é isso que vamos determinar aqui hoje. Doutora Fernanda continuou. Excelência, gostaria de apresentar mais informações sobre o histórico do senhor Roberto. Ele tem um passado problemático que levanta sérias preocupações sobre sua capacidade de cuidar de uma criança. Ela apresentou documentos sobre as dívidas de Roberto, o processo de negligência com um parente idoso, as associações questionáveis. Cada revelação fazia Roberto afundar mais na cadeira. A máscara de tio preocupado escorregando cada vez mais. Isso é perseguição! Roberto finalmente explodiu. Só porque eles são ricos, acham que podem inventar mentiras sobre mim. Não são mentiras, doutora Fernanda disse calmamente. São registros públicos, decisões judiciais, depoimentos documentados. O juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Senhor Roberto, o senhor tem dívidas significativas com credores. Como pretende sustentar uma criança? Roberto engoliu seco. Eu vou dar um jeito. Vou trabalhar mais. O senhor tem emprego fixo atualmente? Silêncio constrangedor. A resposta estava clara. O juiz se virou para Daniel e Helena. Senhor e senhora Cardoso, vocês têm condições financeiras excelentes, isso é óbvio. Mas dinheiro não é tudo. Por que querem a guarda de May? Sejam honestos comigo. Daniel se levantou, e quando começou a falar, a voz dele estava embargada de emoção verdadeira. Excelência, minha esposa e eu perdemos nossa filha anos atrás. Foi a pior coisa que já vivemos. Durante anos, tentamos preencher o vazio com trabalho, com sucesso profissional, com qualquer coisa que fizesse a dor passar. Ele pausou, limpando a garganta. Quando conheci May, quando vi ela sozinha, corajosa, tentando salvar a vida de um estranho sem esperar nada em troca, alguma coisa dentro de mim acordou. Não estou tentando substituir a filha que perdi. Cada criança é única, mas vi em May a chance de ser pai novamente, de dar a ela o que ela merece. Um lar, segurança, amor. Helena se levantou também, as lágrimas já escorrendo. Excelência, quando olhei para May pela primeira vez, vi uma menininha carregando uma dor que eu conhecia muito bem. A dor de perder alguém que você ama mais que tudo. E pensei, se eu pudesse fazer essa dor diminuir, mesmo que um pouquinho, valeria tudo. Ela olhou diretamente para May, que estava chorando silenciosamente. Eu não quero ser mãe de May porque sinto pena dela. Quero porque ela me fez voltar a sentir esperança. Porque quando ela toca piano, meu coração se enche de uma alegria que eu achei que nunca mais sentiria. Porque quando ela me abraça antes de dormir, eu lembro que existe amor no mundo. A sala estava em completo silêncio. Até Roberto parecia afetado, embora tentasse esconder.
O juiz limpou os óculos, claramente emocionado também. Entendo. Agora gostaria de falar com May, sozinho. O coração de todos parou. Era o momento decisivo. O que May dissesse, como ela se sentisse, ia influenciar profundamente a decisão do juiz. May, pode vir aqui, por favor? O juiz chamou gentilmente. May olhou para Daniel e Helena, os olhos arregalados de medo. Helena assentiu encorajadoramente e Daniel apertou a mãozinha dela antes de soltar. A menina caminhou até a frente, cada passo parecendo uma eternidade. O juiz indicou uma cadeira mais perto dele, e May se sentou, ainda mais pequenininha diante da imponência daquele homem de toga preta. Oi, May. Meu nome é Carlos, mas aqui me chamam de juiz. Não precisa ter medo de mim, está bem? Só quero conversar um pouquinho. May assentiu, as mãos apertadas no colo. Você entende por que estamos todos aqui hoje? Sim, senhor. May respondeu com a voz baixa, mas clara. Estão decidindo onde eu vou morar. Isso mesmo. E essa é uma decisão muito importante, não é? Então preciso saber o que você sente, o que você pensa. Pode me dizer a verdade. Ninguém vai ficar bravo com você. Não importa o que disser. May respirou fundo. Posso fazer uma pergunta primeiro? Claro. Se eu falar o que sinto de verdade, o senhor vai escutar? O juiz sorriu, e foi um sorriso genuíno. Vou escutar cada palavra, prometo. May olhou para Roberto, depois para Daniel e Helena. Eu sei que o tio Roberto é irmão da minha mãe. Eu lembro um pouco dele de quando era pequena, mas ele nunca esteve lá quando eu precisei. Roberto fez menção de protestar, mas o advogado dele o segurou pelo braço, mandando que ficasse quieto. Quando a vovó ficou doente, ninguém apareceu. Quando ela partiu, fiquei sozinha e ninguém veio me buscar. Eu tinha medo, senhor juiz. Muito medo. Não sabia o que ia acontecer comigo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Daí conheci o Daniel. Ele podia ter me ignorado. Podia ter deixado os seguranças me levarem embora. Mas ele parou. Ele escutou. E quando tudo acabou, ele não me abandonou. May limpou as lágrimas com as costas da mão. A Helena me abraçou no primeiro dia. Ela fez comida que eu gosto, me deu um quarto com brinquedos, me colocou numa escola boa, mas o mais importante, ela me fez sentir que eu importo. Que eu não sou um peso, não sou um problema. Sou uma pessoa que merece amor. O juiz estava claramente emocionado, mas mantinha a compostura profissional. E o que você quer, May? Se pudesse escolher? May não hesitou nem por um segundo. Quero ficar com o Daniel e a Helena. Eles são minha família agora. De verdade. Mesmo sabendo que Roberto é seu tio de sangue, a vovó sempre dizia uma coisa. May falou. E agora havia uma força na voz dela que não tinha antes. Ela dizia que família não é quem te deu o sobrenome. É quem fica quando o mundo desaba. É quem te segura quando você está caindo. É quem chora com você e ri com você. Ela olhou diretamente para Roberto. Desculpa, tio, mas você nunca foi essas coisas para mim. O Daniel e a Helena foram. São. Roberto abaixou a cabeça. Pela primeira vez, desde que entrara naquela sala, ele parecia genuinamente envergonhado. O juiz assentiu lentamente. Obrigado, May. Você pode voltar para seu lugar. May caminhou de volta, e assim que chegou perto de Daniel e Helena, os dois a abraçaram ao mesmo tempo, um ninho protetor de amor ao redor dela. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos, o juiz anunciou. Depois vou dar minha decisão. Aqueles 30 minutos foram os mais longos da vida de todos ali. Daniel, Helena e May ficaram numa salinha separada, abraçados, rezando cada um do seu jeito para que tudo desse certo. Não importa o que acontecer, Daniel disse, ajoelhado na frente de May, segurando o rostinho dela entre as mãos. Nós vamos lutar, vamos apelar, vamos fazer tudo o que for preciso. Você não vai se livrar de nós. May sorriu através das lágrimas. Promete? Prometo. Daniel e Helena disseram juntos. Quando voltaram para a sala, a tensão era quase palpável. Todos se sentaram em seus lugares e o juiz bateu o martelo mais uma vez. Depois de analisar todas as evidências, ouvir todos os depoimentos e, principalmente, escutar a própria May, cheguei a uma decisão. O silêncio era absoluto. Até o ar parecia ter parado. O juiz Carlos ajeitou os óculos e olhou diretamente para Roberto antes de começar.
Havia algo na expressão dele que fez o estômago de todos se apertar. Uma seriedade que indicava que as palavras seguintes pesariam muito. Senhor Roberto Silva, entendo que o senhor veio aqui alegando direitos familiares sobre sua sobrinha. E é verdade que, em circunstâncias normais, a lei brasileira prioriza manter crianças com parentes consanguíneos sempre que possível. Roberto se endireitou na cadeira, uma fagulha de esperança nos olhos. Mas o juiz levantou a mão, indicando que ainda não tinha terminado. Porém, essa priorização não é absoluta. Ela existe para proteger o melhor interesse da criança, não para satisfazer interesses de adultos. E após analisar cuidadosamente este caso, fica evidente para mim que suas motivações não são as mais puras. O rosto de Roberto começou a ficar vermelho, mas ele permaneceu calado. O senhor apareceu apenas depois que soube da situação de May, não durante a doença da avó, não durante os dias em que ela ficou sozinha, mas somente após ela estar estabelecida em um lar seguro. Além disso, as investigações revelaram que o senhor buscou informações financeiras sobre a menina antes mesmo de tentar vê-la. O juiz folheou alguns papéis. Seu histórico de dívidas, o processo anterior de negligência e a falta de estrutura para acolher uma criança adequadamente são fatores que não posso ignorar. Mas o mais importante de tudo foi ouvir a própria May. Ele olhou para a menina, que estava agarrada às mãos de Daniel e Helena, como se fossem botes salva-vidas em um oceano tempestuoso. May expressou de forma clara, madura e emocionalmente honesta, onde ela se sente segura, amada e valorizada. E essa opinião tem peso significativo nesta decisão. Portanto, nego o pedido de guarda do senhor Roberto Silva. O alívio que inundou a sala foi quase físico. Helena soltou um soluço, cobrindo a boca com as mãos. Daniel fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. E May simplesmente congelou, processando o que acabara de ouvir. Mas o juiz ainda não tinha terminado. Além disso, defiro a guarda definitiva de May para Daniel Cardoso e Helena Cardoso, com todos os direitos e responsabilidades legais que isso implica. A partir deste momento, vocês são oficialmente os responsáveis legais por ela. Agora as lágrimas caíam sem controle. Helena puxou May para um abraço tão apertado que a menina mal conseguia respirar, mas não se importava nem um pouco. Daniel envolveu as duas, e os três ficaram ali, abraçados, chorando, liberando meses de tensão, medo e esperança contida. Roberto se levantou bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Isso é injusto. Ela é minha sobrinha. Vocês não podem simplesmente... Posso e acabei de fazer. O juiz interrompeu, a voz firme. E senhor Roberto, vou deixar algo muito claro. Se o senhor realmente se importa com May, vai aceitar essa decisão e seguir sua vida. Se continuar perturbando essa família, considerarei medidas mais severas. Está entendido? Roberto olhou ao redor, vendo as expressões de desaprovação nos rostos de todos presentes. Até o próprio advogado dele parecia constrangido. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e saiu da sala com passos pesados, derrotado. Quando a porta se fechou atrás dele, foi como se um peso enorme tivesse sido retirado da sala. O juiz sorriu, uma expressão calorosa que transformou completamente o rosto sério dele. May, venha aqui mais uma vez, por favor. May se soltou do abraço e caminhou até a frente, ainda limpando as lágrimas. O juiz se levantou e desceu do tablado, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Você é uma menininha muito especial, sabia? Não apenas porque salvou a vida de alguém, mas porque tem uma coragem e uma sabedoria que muitos adultos não têm. Seus novos pais são muito sortudos em ter você. Eu que sou sortuda em ter eles, May respondeu, a voz ainda trêmula, mas cheia de certeza. O juiz estendeu a mão. Bem-vinda à sua nova família, oficialmente. May apertou a mão dele e depois, num impulso, o abraçou. O juiz, claramente surpreso, mas tocado, retribuiu o abraço. Obrigada, senhor juiz. Obrigada por me escutar. Sempre, May, sempre. Do lado de fora do tribunal, o sol brilhava forte, como se o próprio universo estivesse celebrando. Daniel levantou May nos braços, girando com ela enquanto Helena ria e chorava ao mesmo tempo, as mãos no rosto, ainda processando tudo. Somos uma família, Daniel gritou, sem se importar com quem estava ouvindo. Uma família de verdade. Pessoas que saíam do tribunal pararam para observar,
e várias sorriram. Era impossível não se emocionar com aquela cena de felicidade pura. Doutora Fernanda se aproximou, os olhos também marejados. Parabéns, de coração. Em todos os meus anos de advocacia, nunca vi um caso tão bonito quanto este. Helena a abraçou forte. Obrigada. Obrigada por lutar por nós, por ela. Foi uma honra, a advogada respondeu sinceramente. No caminho de volta para casa, May estava sentada no meio do banco de trás, segurando as mãos de Daniel e Helena, que estavam sentados um de cada lado dela. O motorista dirigia enquanto os três simplesmente existiam naquele momento de felicidade tranquila. Posso fazer uma pergunta? May disse depois de um tempo. Sempre, Helena respondeu, apertando a mãozinha dela. Agora que vocês são meus pais de verdade. Posso chamar vocês de mãe e pai? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena começou a chorar novamente, mas eram lágrimas felizes. Daniel limpou a garganta várias vezes antes de conseguir falar. May, nada no mundo nos deixaria mais felizes. Mãe, May testou a palavra, saboreando o som dela. Pai. Sim, meu amor. Helena e Daniel responderam juntos, e os três caíram na risada. Uma risada leve, liberta, cheia de futuro. Quando chegaram em casa, havia uma surpresa esperando. O jardim estava decorado com balões coloridos, e dentro da casa havia um bolo enorme com os dizeres: Bem-vinda para sempre, May. Patrícia organizou tudo, Daniel explicou, vendo a expressão de choque no rosto de May. Ela soube da audiência hoje e quis preparar uma celebração. Funcionários da empresa de Daniel, vizinhos próximos e até alguns professores da escola de May estavam lá. Todos queriam celebrar aquela vitória, aquele final feliz que parecia impossível meses atrás. A assistente social que tinha acompanhado o caso desde o início também apareceu, trazendo os documentos finais da adoção para serem assinados. Vocês não fazem ideia de como estou feliz que deu certo, ela disse, abraçando Helena. Quando conheci May, vi uma menina perdida. Agora vejo uma menina que encontrou seu lugar no mundo. A festa durou horas. May, que antes era tímida e retraída, corria pelo jardim brincando com outras crianças que tinham vindo, sua risada ecoando pela propriedade. Era como se anos de tristeza estivessem sendo lavados, substituídos por alegria genuína. À noite, quando todos já tinham ido embora e a casa voltou ao silêncio, os três se sentaram no sofá da sala. May estava no meio, usando o pijama novo que Helena tinha comprado, ainda segurando um pedaço do bolo que insistiu em guardar. Pai? Ela disse. E Daniel sorriu ao ouvir a palavra. Sim, filha. Você acha que a vovó Lin está vendo tudo isso lá de cima? Daniel trocou um olhar com Helena antes de responder. Tenho certeza absoluta. E aposto que ela está orgulhosa de você. Orgulhosa da mulher corajosa que você está se tornando. Ela gostaria de vocês, May disse com convicção. Ela sempre dizia que família verdadeira é aquela que escolhe ficar, mesmo quando fica difícil. Vocês escolheram ficar. E vamos continuar escolhendo todos os dias, Helena prometeu, beijando o topo da cabeça de May. Para sempre. As semanas seguintes foram de adaptação oficial. May teve que mudar alguns documentos, incluindo o sobrenome. Agora ela era May Cardoso. O nome soava estranho no começo, mas logo se tornou natural, parte da identidade dela. Na escola, ela continuou se destacando. O talento para idiomas que tinha salvado Daniel naquele dia fatídico foi sendo desenvolvido. Além do mandarim que a avó tinha ensinado, May começou a aprender inglês, espanhol e até um pouco de francês. Os professores diziam que nunca tinham visto uma criança com tanta facilidade para línguas. É como se o cérebro dela fosse uma esponja, a professora de idiomas comentou numa reunião com Daniel e Helena. Ela absorve tudo com uma facilidade impressionante. Daniel teve uma ideia. Ele criou um projeto dentro da empresa dele, um instituto educacional focado em crianças com talentos especiais, mas sem recursos para desenvolvê-los. O nome do instituto? Esperança Lin, em homenagem à avó de May que tinha plantado a semente de tudo aquilo ao ensinar mandarim para a neta. May foi a primeira bolsista oficial do instituto, mas logo outras crianças se juntaram. Crianças de comunidades carentes, órfãos, jovens em situação de vulnerabilidade. Todos recebendo educação de qualidade, aulas especializadas, apoio psicológico
E principalmente, esperança. Você viu o que uma criança pode fazer quando recebe uma chance? Daniel disse durante a inauguração oficial do Instituto, meses depois da adoção. May salvou minha vida. E agora, através dela, vamos salvar o futuro de centenas de outras crianças. A história deles acabou virando notícia. Não pelos detalhes sórdidos do sequestro frustrado, mas pela mensagem de esperança que representava. Jornais publicaram matérias sobre adoção, sobre dar chances para crianças em situação de risco, sobre como o amor pode vir das formas mais inesperadas. May, que no começo ficava tímida com toda a atenção, gradualmente foi entendendo o poder da história dela. Em eventos do Instituto, ela começou a falar para outras crianças, compartilhando sua jornada. Eu sei como é não ter ninguém, ela dizia, a voz pequena mas firme. Sei como é ter medo do amanhã, mas também sei que sempre existe esperança, mesmo quando parece que não tem. Minha vovó costumava dizer que a escuridão sempre vem antes do amanhecer. Um dia, quase um ano depois da adoção oficial, a escola de May organizou uma apresentação especial. Era um recital de música, e May tinha praticado durante meses uma peça complexa ao piano. Daniel e Helena estavam na primeira fileira, nervosos e orgulhosos ao mesmo tempo. Quando May se sentou ao piano, usando um vestido azul claro que Helena tinha escolhido, ela olhou para os pais e sorriu. Então fechou os olhos e começou a tocar. A música que saía do piano não era apenas tecnicamente perfeita. Era emocionalmente devastadora. May tinha composto a peça sozinha, com a ajuda do professor de música, e a tinha intitulado Da Escuridão à Luz. A composição começava sombria, pesada, cheia de notas menores que transmitiam tristeza e perda. Era impossível não reconhecer ali a dor de perder a avó, o medo de ficar sozinha, a solidão das semanas perdidas. Mas gradualmente, a música mudava. Notas maiores começavam a aparecer, tímidas no início, depois mais confiantes. O ritmo acelerava, a melodia ganhava esperança. Era a chegada de Daniel e Helena, a descoberta de uma nova família, a construção de um novo futuro. O final da composição era triunfante, alegre, cheio de vida. Era uma celebração da capacidade humana de se reinventar, de encontrar luz mesmo depois da escuridão mais profunda. Quando May tocou a última nota, houve um silêncio respeitoso antes dos aplausos explodirem. Daniel e Helena estavam chorando abertamente, assim como vários outros pais na plateia. Não era apenas uma apresentação de piano, era o testemunho vivo de uma jornada de dor transformada em beleza. Depois da apresentação, uma mulher se aproximou de May nos bastidores. Era alguém que Helena tinha convidado especialmente. Uma jornalista que cobria histórias de adoção e famílias. May, sua história é inspiradora, a jornalista disse gentilmente. Você se importaria de dar uma entrevista rápida? Muitas crianças precisam ouvir que existe esperança. May olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Tudo bem. Se puder ajudar alguém, quero ajudar. A entrevista foi publicada num jornal importante. Não revelava detalhes invasivos, respeitava a privacidade de May, mas contava a essência da história. Uma menina que salvou a vida de um estranho e acabou ganhando uma família. E um casal que perdeu uma filha e descobriu que o amor não tem limites ou definições fixas. A matéria gerou uma onda de interesse em adoção. Famílias que estavam em dúvida se viram inspiradas pela história dos Cardoso. Crianças mais velhas, que normalmente são preteridas em processos de adoção, começaram a encontrar lares. O Instituto Esperança Lin recebeu doações significativas, permitindo expandir o trabalho. May estava mudando o mundo, não com grandes gestos ou discursos pomposos, mas simplesmente sendo ela mesma e compartilhando sua jornada. No aniversário de 1 ano da adoção oficial, os 3 fizeram algo especial. Foram até o cemitério onde a avó Lin estava enterrada. May não tinha conseguido visitar o túmulo antes. A dor era grande demais. Mas agora, segurando as mãos dos pais, sentiu que estava pronta. Oi, vovó. May disse baixinho, ajoelhada na frente da lápide simples. Desculpa não ter vindo antes, mas tinha muita coisa acontecendo. Daniel e Helena ficaram um pouco afastados, dando espaço para May ter seu momento. Você tinha razão sobre tudo, vovó. Família não é sangue, é escolha.
E eu escolhi eles, e eles me escolheram. O pai é tipo, você me falava que o vovô era, forte, mas gentil. E a mãe me abraça do mesmo jeito que você abraçava. As lágrimas escorriam pelo rosto de May, mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de fechamento, de paz. Obrigada por me ensinar mandarim, vovó. Se você não tivesse ensinado, eu não teria salvado o pai. E se não tivesse salvado ele, não teria encontrado minha família. Então, no fundo, foi você que me trouxe até eles. May colocou flores frescas no túmulo. Vou sempre lembrar de você. E vou ensinar tudo que você me ensinou para outras pessoas. Seu amor não acabou, vovó. Está vivo em mim e vai estar vivo nas outras crianças que eu ajudar. Quando se levantou e voltou para Daniel e Helena, ela estava sorrindo através das lágrimas. Estou pronta. Podemos ir para casa agora. Para casa. Helena repetiu, passando o braço pelos ombros de May. Nossa casa. O caminho de volta foi silencioso. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de pessoas que estavam em paz consigo mesmas e com o mundo. Naquela noite, enquanto May dormia no quarto dela, cercada por fotos de momentos felizes com a nova família, Daniel e Helena ficaram na porta observando. Você acha que a gente mereceu isso? Helena sussurrou. Depois de tudo que perdemos, merecíamos encontrar ela? Daniel passou o braço pela cintura da esposa. Acho que não é questão de merecer. É questão de estar aberto para receber. Quando May apareceu na nossa vida, podíamos ter fechado o coração por medo de sofrer de novo. Mas escolhemos nos arriscar, e isso fez toda a diferença. Ela salvou você daquele sequestro, Helena disse pensativamente. Mas no fundo, ela salvou nós dois. Salvou a gente de viver uma vida pela metade. Daniel assentiu. E nós salvamos ela também. Então, no final, salvamos uns aos outros. Eles fecharam a porta devagar e foram para o próprio quarto, sabendo que no dia seguinte haveria novos desafios, novas alegrias, novas descobertas. Porque é isso que famílias fazem. Crescem juntas, tropeçam juntas, levantam juntas. E a história de May, Daniel e Helena estava apenas começando. Porque o amor verdadeiro não tem final. Ele se transforma, se expande, se multiplica. E continua escrevendo capítulos novos todos os dias. Fim da história. En mi casa cuando tenga uno. Muchas gracias. Ahora sí, mi siguiente paso del plan. Y yo aquí sin poder dejar de hipar. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Siempre se me acerca gente cuando estoy en mi peor momento. Ya, a ver, espérense. Analizando el entorno, yo creo que bien al fondo para que sea como un poco mística, ¿o no? Forsyth Clip. Chica, ojalá Forsyth Clip. Yo literal estoy tipando como si no hubiera un fucking mañana. Ya me voy a quedar por aquí. Miren, tengo este superpoder. Pero no es necesario, no es necesario. Onda, ideal que ustedes estén para sacarlo, pero si no están, igual otras personas lo pueden sacar y ustedes los mandan. Esa es la pega de ustedes, mandarlo. Ya aquí voy a vivir yo. Light it up into two.
Y broken feelings. Aparte nos sirve estar cerca del spawn. Porque si estamos cerca del spawn, no tenemos que ir en barco a hacer las cosas. E-A-N-G-R-O-U-S. Y a ver, vamos a... quiero madera. Me gustaría madera de... A ver, paciencia, paciencia. ¿Qué necesito primero? Necesito... No voy a parar. Tengo antorcha. No tengo... Ay, ¿verdad que esto no se puede hacer así como así? Tengo piedra. Ah, cama, importante por si nos morimos. La cama es como top cosas importantes. No doy más. Y yo, ¿para qué me duermo si sé que no se puede dormir? Pero por lo menos ya guardé el spam. ¿Qué necesito? Ah. Ya voy a tomar agua. Estoy... ¿Aló? No me está detectando el micrófono, creo. ¿Aló? Creo que no me... ¿Qué? Ah, vale. Estaban escondidos. La herrería estaba allá. ¿Y este con esa pose de malandro? Mariano. Ah, hola. Está farmeando ahora, literal farmeando ahora. No, estoy trabajando. Oye, pero si no quería estar aquí todo el stream, no es necesario. Si la idea es que tú mandes después lo... Me equivoqué. Ah. Talking chicks and soda man. Shit on the TV. It's on the TV. ¿Cómo que no? ¿Cómo que tu cuerpo? Chica, devuélvemelo. A ver. Ok.
Can you say brainwashing? Ay, palo necesitaba, la tontera. It's a non-stop disco. Palo. Hierro. Ah, claro. Una polla, ¿algo más quería? ¿Me lo dio? ¿Me lo dio? Ah, sí, me lo dio. Oye, está bueno este mod. Hace las cosas más tediosas, pero al final termina siendo bueno. Hola, Lucho, volviste, menos mal. Volviste justo cuando yo ya estoy modo paz. Ni me meo. Sí. Es que eso, tienen que dejar el bullying. Deje el bullying. Solamente destruye el alma y el cerebro. Hola, Backlight. ¿Cómo estás? Casa de... ¡Ah! Esta es la casa de los admins. Y yo me voy a poner a vivir aquí al lado de los admins, ¿no? Y están todos los admins ahí, qué vergüenza. No, no voy a sapear. Ay, no puedo dejar de hipar. ¿Dónde dejé mis cosas? Aquí. Me voy a quedar aquí. ¿Qué? Quiero... quiero ir a mear. Y voy a aprovechar de... ¿Cómo que chao? Ah, ¿te vas? Miré a los loles. Ah, ok. Adiós, chica. Voy a ir a mear.